Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa próxima aula de língua portuguesa, na apostila. Página 12. Vamos brincar? Destaque no material de apoio alguns conselhos para evitar o problema da poluição dos rios urbanos e colhe-os nos locais adequados para formar outro cenário possível e muito mais saudável para as águas do nosso planeta. Principais causas da poluição dos rios. Produto como óleo de cozinha sendo descartado no sistema de esgoto. Cobrar das autoridades a fiscalização das indústrias para que se responsabilizem pelos dejetos gerados em seus processos. Esgoto doméstico ligado nos rios sem tratamento. Lixo lançado nas margens ou diretamente nas águas. Então, vocês irão destacar o material de apoio e irão colar as outras figuras sobre essas, tá? Formando um novo cenário. Página 13. Pronomes pessoais e coesão. Exercício 1. Leia o trecho a seguir que explica de onde vem a água. Cerca de 80% do vapor de água no ar vem dos oceanos, mas a água também evapora de lagos e dos rios e de rios. Ela pode evaporar até do chão. Da próxima vez que encontrar uma pocinha de água perto de sua casa, observe como ela desaparece com o calor do sol. É porque ela evaporou. A água evapora mais depressa num dia quente, mas mesmo quando está frio, a evaporação acontece. Então, vocês farão a leitura desse trecho, vocês irão observar os pronomes que foram utilizados para substituir algumas palavras e irão colocar verdadeiro ou falso nas frases que seguem. Todos os pronomes destacados se referem ao vapor de água. O primeiro pronome destacado se refere à água. O terceiro pronome em destaque se refere à água. Tanto o segundo quanto o terceiro pronomes destacados se referem à pocinha de água. Então, vocês irão ler o texto, observar os pronomes e ver a quem ele se refere. Exercício 2. Leia a seguir uma dica sobre como reaproveitar água. A água do seu aquário pode ser uma fonte rica em nitrogênio, essencial para a fotossíntese. Além de fósforo e potássio, que fortalecem as plantas, agindo como fertilizantes. Mas lembre-se, as plantas não se dão bem com água salgada ou com controle de pH. Se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco de água misturada com água limpa. A que palavra se relaciona o pronome ela em destaque? Agora vocês farão a leitura do segundo texto e irão ver o pronome ela a quem está se referindo. Virem a folha, por favor. Exercício 3. Compare as frases a seguir. A primeira frase. E se a água do aquário estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco de água misturada com água limpa. Segunda frase. E se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco de água misturada com água limpa. Então, nós podemos observar que na primeira frase usamos várias vezes a palavra água e na segunda frase usamos pronomes para substituí-la. Letra A. Qual é a diferença entre elas? E letra B. Converse com os colegas e o professor e responda por que o autor do texto preferiu usar o pronome ela, ao invés de repetir várias vezes a palavra água. Os pronomes pessoais são muito usados para evitar repetição, retomando palavras e ideias e deixando o texto mais organizado. 4. Reescreva os trechos a seguir, utilizando palavras para evitar a repetição de palavras. Por exemplo, a água da chuva pode ser reaproveitada. A água da chuva pode ser coletada para regar plantas. Então, vocês podem colocar assim, letra A. A água da chuva pode ser reaproveitada e ela pode ser coletada para regar as plantas. Então, nós colocamos aqui. O primeiro ficou água da chuva e o segundo nós usamos o pronome ela para se referir à água da chuva. B. O João ensinou a criança a lavar a louça. O João disse que os restos de comida devem ser jogados no lixo antes de usar a água. Então, nós iremos substituir o João por ele. A vassoura e o balde com água devem substituir a mangueira para limpar o quintal. A vassoura e o balde com água limpam tão bem quanto a mangueira. Vocês irão substituir a vassoura e o balde com água por eles. Eles limpam tão bem quanto a mangueira, tá? Então, o primeiro fica, normalmente, até o primeiro ponto, fica da forma que está. E na segunda frase, vocês utilizam o pronome.
Agora nós iremos para a página 15, infográfico. Leia outro exemplo de infográfico. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. Aí aqui abaixo nós temos o consumo humano de água no mundo. Aí nós temos o canadense gasta 600 litros por dia, o norte-americano 350, o japonês 350, o europeu 200, os brasileiros 187 e o africano da região subsaariana até 20 litros por dia. Aqui, pessoal, fazendo economia. Um banho de 8 minutos, nós gastamos 24 litros de água. Descarga acoplada, 3 vezes ao dia, 18 litros. Lavar as mãos 4 vezes ao dia, 3,2 litros. Escovar os dentes 3 vezes ao dia, 24 litros. E água potável para beber, 2 litros, que dá um total de 49,6 litros. Então, por dia, para essas necessidades básicas, né? Higiene, o banho, escovar os dentes e tomar água, nós gastamos 50 litros, 49,6, quase 50 litros. Perceba como a união entre imagem e palavra oferece ao leitor uma informação mais direta. Antes mesmo de analisarmos os dados, sabemos que os canadenses gastam em média muito mais que os brasileiros, por exemplo. Agora você produzirá um infográfico que deve reunir dicas para economizar água. Aqui, no caderno, reúna todas as informações que encontrar a respeito do consumo de água dos seguintes itens: chuveiro, vaso sanitário, a pia do banheiro, máquina de lavar roupas e a pia de cozinha. Virem a folha, por favor. Para cada um dos itens, escreva um parágrafo como uma dica de economia de água. Não se esqueça de colocar um subtítulo em cada parágrafo e, se possível, forneça alguns dados numéricos para reforçar o apelo. Veja um exemplo. Chuveiro, para que tanta água? Aí, aqui nós temos o subtítulo e o parágrafo com a dica. Um banho de 15 minutos pode chegar a gastar até 240 litros de água. Reduza o tempo de seu banho ao fechar o chuveiro para se ensaboar e lavar os cabelos. Então, o que nós faremos? Vocês irão utilizar um material de apoio da apostila para nós realizarmos essa atividade. No número 3, vocês vão escrever o título que vocês vão colocar no material de apoio. Quando finalizarem o material de apoio com toda a atividade que eu expliquei, vocês vão marcar sim ou não no exercício 4. E no exercício 5, como você tem respondido a algum item, volte. Caso você tenha respondido não a algum item, volte ao texto e faça as adequações. Então, caso você tenha colocado não, então você deverá voltar no texto e corrigir o que você não realizou. Depois, destaque o infográfico no material de apoio e escreva a versão final do seu texto. Para isso, use canetas com cores diferentes para dar destaque ao título e aos subtítulos. Então, nós faremos até a página 16 da apostila sobre o infográfico, até a produção desse infográfico com material de apoio. E boa atividade para vocês!